parar. Exatamente isso que significa os sinais. Tu tem que perceber esses sinais. Não tem como, a gente falou isso ontem, não tem como perceber sinais se a gente não conhece o nosso corpo. Né? A gente precisa conhecer o nosso corpo para que a gente identifique esses sinais de falta de saúde. Né? Como nos meses frios, a gente estava conversando, a tendência é beber menos água, a gente tem que acrescentar a situação da perda de acessibilidade pelos idosos. Né? Eu estou falando de idosos porque a gente trabalha com idosos, então nesse sentido. Né? Então a equação ela citada do seu peso por 35, ela vale para qualquer pessoa. Né? Inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi, que o nome do artigo é Não Dê Água para o Seu Filho. Esse artigo, as pessoas, olham aqui, não dê água para o seu filho. Contraintuitivo. Exatamente, porque lá no meio está dito lá, né? Não dê água para o seu filho, beba com ele. Né? Isso porque tem as crianças, elas fazem pouco daquilo que os pais dizem, mas elas repetem quase tudo aquilo que os pais fazem. Né? Então, se eu digo para o meu filho, que é pequeno, né, beba água, mas eu não bebo a água, eu estou mandando uma mensagem para ele de que ele não precisa tomar água, mesmo que eu diga para ele tomar. Né? Ele está vendo que eu não tomo água. Então, a mensagem que eu estou transmitindo para ele é aqui, filho, tu não precisa tomar água. Né? Isso é realmente um péssimo hábito dos pais. Né? Os pais precisam tomar água como seus filhos. Aqui minhas filhas são adultas já, né? Então mas a neta, por exemplo, tem 3 anos de idade. Toda vez que eu digo para ela tomar água, eu tenho a minha garrafa junto com ela. Então ela me vê tomando água, ela toma a água dela, me vê tomando água, né? E interessante, esses dias aconteceu, chamei ela e disse assim, quer beber água? Ela disse que não. Aí eu peguei a minha água e comecei a tomar. E ela disse assim, eu quero. Viu? Basicamente é isso aí. Né? E tu sabe, Edson, que estudos apontam que a linguagem verbal ela corresponde a apenas 27% da nossa capacidade de comunicação. O resto todo é não verbal. Então, assim como tu comentou que aquilo que a gente fala, além da gente estar transmitindo para o outro fazer, isso não fica com sinais congruentes e não gera ligações neurais dentro do nosso ser, ainda não gera do outro. Então, até aprender a caminhar, a gente não aprendeu a caminhar alguém falando, põe um pé ali, põe um pé aqui, não aprendeu a falar, a gente aprendeu tudo através, né, dessa linguagem, então, que é 78%, 80% não verbal. Na verdade, é um pouquinho mais. Eu escrevi, inclusive, isso no meu livro. Me permita ler essa parte aí, porque realmente é interessante. Lá na página 28 está escrito assim: a comunicação não verbal é responsável por 93% de nossas interações. 38% corresponde ao tom de voz e 55% identificado na nossa expressão corporal. Então, mesmo que você se utilize de palavras positivas num diálogo, que não passam de 7%, e aí eu falo sobre a autoimagem, né? Se a sua autoimagem for negativa e tal, etc. Então, a comunicação não verbal, ela é responsável por 93% das nossas interações. Então, a ideia realmente é essa aí, né? Ela tem essa conotação do que tu falou, de que as palavras, elas são realmente o que menos importa numa interação, né? O que vai definir é a expressão corporal e o tom de voz que a gente utiliza. Porque criança, ela tem uma visão muito mais ampla do que o adulto. Uma criança, ela observa coisas que um adulto nem percebeu, e ela já percebeu faz muito tempo. Né? E aí é interessante que sobre a questão de tom de voz, porque é aquela coisa,
Ah, filho, bebe água, tá? Tu precisa. Olha esse tom de voz, qualquer um vai dizer assim, para com isso aí não é bom para mim, eu não vou tomar essa coisa. Com esse tom de voz aí, eu não vou tomar. E tu vê, 38% disso aí, né? Então, é impressionante mesmo. Bom. Tem que dizer, animal, bebe água, animal. Mais ou menos isso. Bebe aqui que o pai tá te pedindo, vamos, animal. Por aí, pois é. Então, quem bebe pouca água, ele pode apresentar realmente alguns sinais que identificam um mau funcionamento do organismo. E aí a gente vai ver alguns sinais aí, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem identificar, por exemplo, se acontece com elas. Primeiro sinal, urinar pouco ao dia. Tá? Algumas pessoas, inclusive, as pessoas que a gente atende, elas me dizem às vezes assim, que elas não tomam água. Minhas alunas, inclusive, falam isso. Né? Para a minha mãe fala isso. Né? Eu não tomo muito água para não ir muitas vezes ao banheiro. E aí eu pergunto, será que isso é um equívoco? Pois, veja só, as toxinas do corpo, elas são expelidas também pela urina. Então, o que é melhor? Urinar pouco ou urinar muito? Tem que contribuir com o corpo, né? Pelo menos ouvir ele, ou pelo menos gerar uma possibilidade para que ele desempenhe o papel dele enquanto, né, possibilidades ali que está sendo gerada para ele, né? Mas é exatamente isso. Sinal, a gente está indo com o carro aqui, apareceu um vermelho lá, tu sabe que tu tem que parar. É exatamente isso que significa os sinais. Tu tem que perceber esses sinais. Não tem como, a gente falou isso ontem, não tem como perceber sinais se a gente não conhece o nosso corpo. Né? A gente precisa conhecer o nosso corpo para que a gente identifique esses sinais de falta de saúde. Né? Outra falta de saúde é a coloração da urina. Né? A pessoa, quando urina, normalmente ela olha lá para o vaso, né? Então ela precisa entender que a coloração boa e saudável, ela está entre amarela e amarela clara. Se ela for um amarelo escuro, o corpo está mostrando que tem sinal de desidratação nesse corpo aí. Né? E claro que a gente sabe que desidratação pode afetar o trato urinário e provocar infecções indesejadas, que muita gente, né? Eu mesmo tive problemas porque eu não bebia antigamente, eu não bebia muita água. Né? Eu tive problemas com pedra nos rins, que é um problema também dado pela falta de água. E eu não conhecia o meu corpo na época, né? Porque eu tinha um amarelo escuro e achava que estava tudo normal, né? Mas não estava, né? Quando a pessoa tem muita sede, né? Ah, eu tô com muita sede, ou ela tá com a boca seca, é sinal de alerta, porque somente a água lubrifica a mucosa da boca e da garganta. Quando a sede está muito excessiva, o cérebro está dizendo, cara, a necessidade do abastecimento de água, vamos lá, cara, vamos lá, toma água logo. Isso eu não estou falando no exercício físico, eu estou falando pessoa que não está fazendo muita coisa, tá? Porque exercício físico é diferente. Aí outra a gente perde muita água e a boca fica seca, tem muita sede, precisa tomar água, beleza. Porém, é sinal de que talvez o corpo precise da água antes ainda, né? Então, os atletas precisam também identificar esses sinais, né? Meia hora e tu não tomou água, hein? Acho que é um momento agora, hein? Uma deixa, hein? Ó, pra tu tomar uma água, ó. Olha aqui, ó. Olha que maravilha, olha só aqui, ó. A questão é aquela que eu falei. Depois das 18 horas, ela vai te proporcionar uma ida ao banheiro, provavelmente na hora do sono. Isso não. O negócio é não levantar, que nem eu te comentei. Não levanta. É verdade. Tá bom, deixa assim, né? Cara,
Tinha uma interessante, ó, Felipe. Uma vez quando eu era criança, Vai, tu sonhei. lembra? E tu Sim, lembra ainda? Eu me lembro, cara. Eu me lembro assim, ó. Quando eu me lembro que eu tava. Sonhei, cara, que eu urinei na cama. Bah! Quando eu acordei, eu vi que não era sonho. É, Ai, 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 ai. Bom, viu? é por aí a coisa, né? Tomara que não aconteça hoje. Bom, amanhã tem live, amanhã eu vou te perguntar. Mas talvez, se acontecer, eu talvez não participe da live, porque a minha esposa vai me bater, né? Aliás, porque ela comprou um colchão novo esses tempos, né, cara? Não faz 2 meses aí. Se eu fizer uma coisa dessa, cara, eu não sobrevivo para amanhã. É sofá na hora. Nós estávamos falando antes de começar o vídeo, né? Que a nossa conversa tem que ser divertida, cara. Eu tô me divertindo muito aqui. É verdade. Muito bom, Felipe, muito bom. Isso daí é um dos ingredientes, né, Edson, que a gente pode parar para perceber que quando a gente tá assim, a pessoa que tá com a ausência de saúde, não vamos chamar de doença, vamos chamar de ausência de saúde. Ela tem os ombros protraídos, ela tem a cara amarrada, ela tem uma série de sinais que fazem ou que deixam ela daquele jeito. E se o cara dá uma boa risada, se o cara se diverte, se o cara tira sarro da própria cara, já é um grande passo para o cara estar melhor, né? Com certeza. Viver uma saúde, né? Já é um passo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Então, um outro sinal. Que é muito interessante isso. Muitas pessoas já me falaram assim, não, isso aqui é por causa das rugas da idade. Tu acredita que se eu disser que eu já vi pessoas com mais de 80 anos com uma pele muito, mas muito mais saudável, parecendo assim uma pele de uma pessoa de 50 anos? É tranquilo que isso aconteça. Por quê? Porque a pele seca ela não tem nada a ver com rugas. A pele seca é exatamente por causa da pele estar hidratada ou não, né? Então a pessoa, a gente vê, eu tenho alunos de 65, de 70, de 80 anos que não demonstram a idade que tem. Né? E quando tu vai ver, são pessoas que têm uma pele muito, assim, ó, muito passa a mão assim, tem uma hidratação show, né? Isso tem duas explicações. Primeiro, a gente saber que a pele é o maior órgão do corpo humano, então ele demanda uma grande hidratação. Quando a pele está seca, então é realmente um alerta da falta de água, né? E a pele, ele tem um aliado importante que é o suor, né? O suor é um aliado da pele. O suor é um eliminador de toxina. As toxinas são eliminadas também pelo suor, pela urina, pelas fezes. Mas ela é um aliado importante da pele. Não sei se tu sabia disso. Porque além de eliminar toxina, ela funciona como hidratante. O suor funciona como hidratante. Ele controla a oleosidade do corpo, né? Porém, há um detalhe. O suor, quando provocado pelo exercício físico. Pessoas que suam facilmente, sem esforço físico, isso pode indicar um problema de saúde. Uma deficiência de iodo, por exemplo. Né? Então, quando eu estou suando bastante por causa do exercício físico, isso me promove duas coisas importantes: a controle da oleosidade do corpo e uma hidratação da pele de forma natural, né? É muito interessante isso, né? Saber. Então, com a pele seca é um detalhe importante para se averiguar.
Eu não sou mecânico, tá, Edson? E até me desculpe se algum mecânico está nos vendo ou vai nos ver, mas eu fiz uma relação aí com o carro, né? Se, por exemplo, se o carro superaquece e ele começa a sair aquela fumacinha, a transpirar, então, né? Tá alguma coisa desregulado, começa a acender uma luz ou outra no painel, tem que colocar água, tá faltando água, provavelmente o motor vai ser comprometido. E imagina isso, a gente está falando de um equipamento arcaico perto do que é o corpo humano, né? Perfeito. Exatamente. Não existe nenhuma máquina tão perfeita como o corpo humano. Não existe. Né? Até mesmo porque quem o fez é superior a tudo que existe. Né? O cara era bom, né? Não, mas ele é bom, né?